Então, pessoal, voltando, né, a gente encerrou aí a primeira etapa sobre o trabalho, né, então, ratificando, né, são 6 blocos econômicos que eu selecionei, né, as duplas ou trios aí da sala vão escolher esses blocos econômicos. Já saliento aqui que alguns blocos econômicos já foram escolhidos sobre quem está participando aí na live aqui, né, de modo ao vivo. Então, quem está participando ao vivo aqui comigo já escolheu. Então, temos 3 blocos aqui que já estão fora da disputa. O Mercosul já foi escolhido, a União Europeia já foi escolhida e o CARICOM já foi escolhido, né? Então, nós temos aí a possibilidade ainda do NAFTA, que tem Estados Unidos, México e Canadá, a APEC, que trabalha com Ásia e Oceania, e também o Mercado Comum Árabe, que trabalha aí com países do continente africano. Tá? Então, nós temos aí essa possibilidade de 3 blocos econômicos para que vocês aí que, né, não puderam estar ao vivo aqui na aula, mas que vocês podem escolher e trabalhar com isso. Esse slide está lá no Ava de vocês também, né? Mas o que vocês vão ter que pegar de cada um desses blocos econômicos está aqui, ó, né? Nesse slide aqui, esse slide 14, ele responde isso. Qual que é essa etapa 1? A etapa 1 é primeiro responder quais são os países membros desse bloco econômico que vocês escolheram, em qual dos 5 estágios ali que a gente viu esse bloco econômico se encontra, qual desses estágios ele está. E aí daí para frente vocês vão escolher 3 países para serem os países guias de vocês, ok? Então 3 países, nesses 3 países vocês vão responder as próximas perguntas. As principais características econômicas ou comerciais desses 3 países do bloco econômico, os pontos fortes desses 3 países do bloco econômico, os pontos fracos desses 3 países do bloco em questão, e os principais costumes, alimentação, cultura, vestuário desses 3 países também. Por que 3? Porque o menor bloco econômico que a gente colocou aqui, em número de países, é o NAFTA, que só tem 3 países que fazem parte dele. Então, de modo que todos vocês trabalhem aí no critério de justiça, no critério aí de equidade, isonomia, todo mundo trabalhando do mesmo jeito, então todo mundo analisando somente 3 países. Bom, sobre o trabalho, é isso. Indo agora para as considerações finais aí da nossa aula, né, uma vez que os alunos que estão presentes aí já adiantaram toda essa parte do trabalho, e eu vou sempre proporcionar isso a vocês, tá, de modo a não passar uma demanda excessiva para vocês fazerem em casa. Sempre que possível, eu vou estar, igual fiquei aqui junto, né, nesse momento não gravado que tivemos, auxiliando no trabalho, dando as orientações ali, ajudando, para que vocês consigam aproveitar parte desse tempo em aula para já adiantar os trabalhos ali que nós vamos realizar. Então, só vai fazer em casa quem realmente não entrou, porque não pôde, né, não conseguiu, porque quem realmente esteve aí vai sempre conseguir adiantar 70%, 80%, 90%, até 100% do trabalho comigo aqui no momento em que a aula está acontecendo, ou seja, enquanto estivermos de modo remoto, às segundas-feiras, de 8 às 11 da manhã, a partir dessa. Então, bom, o que mais ali que nós já discutimos, somente para fechar essa nossa revisão aqui e já avançar, né? Nós já falamos também sobre o balanço de pagamentos, né? Então, depois nós vamos também colocar a mão na massa aí sobre ele, de modo a entender um pouquinho mais e simplesmente cravar o conceito, né? Então, nós já vimos aqui que, por exemplo, o Brasil ele tem uma conta de transações correntes bem negativa, né? Por mais que o Brasil tenha uma balança comercial positiva, o Brasil apanha na balança de serviços, apanha na balança de rendas e apanha nas transações unilaterais correntes. Então, o Brasil perde aqui. Falei com vocês também no nosso último encontro, né, ainda à noite que fizemos na semana passada, sobre o risco país, né, o tanto que subiu esse risco país nos últimos dias aí aqui no Brasil, principalmente a partir do dia 26 de fevereiro de 2020. Né, aqui está em numerário o tanto que ele avançou. Isso acaba implicando num aumento de rentabilidade dos títulos públicos que eu mostrei na parte 1 dessa aula, né, eu abri com vocês ali
o site do Tesouro Direto, vocês viram, né? Tem título público pré-fixado, rendendo aproximadamente 8% ao ano, né? Então, realmente um negócio muito absurdo aí, sabendo que a taxa de juros está menos do que 4%, né? A taxa de juros está 3,75% e tem título público rendendo 8%. É exatamente pelo fato de que o risco do país subiu tanto que o governo ele tem que pagar mais para o investidor estrangeiro continuar aqui, senão o investidor estrangeiro vai para outro lugar, né? Vai para longe daqui. Falamos também sobre as agências de classificação de risco já, né? Aquelas agências que dão notas para cada um, né? Cada um desses países ali, cada uma dessas economias, cada banco, cada instituição financeira, cada produto ali de banco, né? Então também já falamos sobre isso. No nosso próximo encontro, nós vamos trabalhar então, né, fazendo uma revisão sobre quais investimentos esse dinheiro, quando vem de um gringo para o Brasil ou quando vai do Brasil para o estrangeiro, quais instrumentos que esse dinheiro aí perpassa. Então esse recurso ele vai para onde, né? Ele pode ir em notas promissórias, né? Esse é um momento inclusive propício de empresas emitirem isso, precisando de recursos. Ele vai para títulos públicos, né? O brasileiro ele pode comprar títulos da dívida pública americana, o americano ele pode comprar títulos da dívida pública brasileira, ele passa por isso, vai também para o mercado de ações, que nós já falamos tanto sobre ele ali a nível de mercado de capitais, né? Já realmente avaliamos bem aí esse mercado, né? E vamos falar também sobre, né? Vamos entender também um pouquinho alguns instrumentos, alguns organismos que fazem parte do sistema de relações internacionais. Então, quais são os órgãos, né? Por exemplo, o FMI, já citei ele algumas vezes. Qual que é o papel dele? Qual que é o papel, por exemplo, da OCDE? Né? Qual que é o papel, por exemplo, do BIRD, né? Que é o Banco aí, Interamericano de Desenvolvimento? Quais são os papéis desses organismos, né, que atuam na dinâmica de relações internacionais? Como que eles utilizam realmente ali os seus poderes, né? E o que eles fazem realmente, visando aí, né, trabalhar esse cenário, dar esse cenário aí, né, de comércio exterior, de relações internacionais, aí deixando esse cenário cada vez mais amplo. E além desses organismos, a gente vai falar sobre esses produtos, né, sobre quais produtos aí que esse dinheiro gira. Então, por exemplo, é óbvio, né, eu falar, mesmo que seja na semana que vem, não precisa ser nessa segunda, né? Mas segunda que vem eu revisando com vocês o conceito do mercado acionário e mostrando principalmente como que o dinheiro de gringo perpassa nesse mercado, como é que ele vai de uma empresa para outra, como que ele vai, como é que é essa dinâmica. Isso no momento atual é muito relevante, né? A gente está vendo tudo o que está acontecendo, né? A gente tem visto aí uma possível fuga de capitais, a gente tem visto aí o dólar subindo demais em relação ao real. Estou até abrindo aqui para falar para vocês quanto que está o dólar, né, nesse exato momento aqui, ó. Então, quando a gente consegue analisar essas informações, ó, quer ver, por exemplo, deixa eu olhar aqui o dólar, né? Deixa eu chegar aqui no dólar futuro aqui, ó, o dólar aqui, né, dólar comercial aqui na casa de 5,10, 5,15, né? Isso é realmente uma cotação que a gente nunca antes experimentou, né? Então, toda essa dinâmica de recursos internacionais, ela impacta, né, todos os agentes financeiros, impacta esses organismos, essas instituições, mas também impacta cada um desses produtos pelos quais essa dinâmica aí passa. Então, no nosso próximo encontro, né, o nosso objetivo vai ser isso, o nosso objetivo vai ser de entender todos esses instrumentos, agora com a visão do gringo, né? Então, entendendo realmente aí essa dinâmica dos títulos públicos, entendendo a dinâmica das notas promissórias, entendendo a dinâmica das debêntures, né? O Paulo Guedes, inclusive, falou, né? O Donald Trump também, que está comprando debêntures das empresas conversíveis. Como que isso funciona? Como é que isso significa? Né? Qual que é a dinâmica? Um investidor estrangeiro ele pode comprar debêntures de empresas brasileiras, o investidor brasileiro ele pode comprar debêntures de uma empresa aérea, por exemplo, lá dos Estados Unidos, caso ele não queira investir aqui, considere aqui o risco alto demais, quer investir lá, ele pode fazer isso, né? Então nós vamos entender toda essa dinâmica que mostra aí onde que esse recurso, onde que esse dinheiro ele fica circulando, né? Desde aqui dos CDBs, poupança não, poupança é mais para pessoa física brasileira mesmo, a gente coloca só por uma questão, né? Já que vai falar dos investimentos, começa por ela, mas a gente vai entender realmente
né, cada passo, né, que esse dinheiro estrangeiro ou dinheiro nacional, quando vai para fora, ele acaba fazendo, né, ele acaba repassando. Vamos entender os organismos que cuidam disso, ou seja, na nossa próxima aula a gente vai entender um pouquinho mais do funcionamento, né, desse mercado aí, de negociações internacionais. E também, é óbvio, a gente vai aproveitar, assim como a gente fez hoje, a gente aproveita 30, 45 minutos ali de um determinado momento para botar a mão na massa. Então, também a gente vai dar uma continuidade no nosso trabalho, né? Então, todas aquelas informações que a gente aprender aí, a gente vai colocar dentro ali dos blocos econômicos. Nós vamos entender um pouco mais a economia desses países, entender ali como é que estão alguns desses instrumentos que nós vamos explicar na aula que vem. Nós já vamos colocar a mão na massa logo na sequência, né? Então, ok, você escolheu lá falar sobre o Brasil, sobre a Argentina e sobre Venezuela no Mercosul, ok. Como é que está essa dinâmica hoje que nós vamos falar na aula que vem, tanto a nível de produtos quanto a nível desses organismos internacionais? Venezuela, por exemplo, né, que é um país ali que a gente sabe que tem sérios atritos, né, com a Organização das Nações Unidas e com outros blocos econômicos e também com outros países e com outros organismos internacionais. Como é que está isso hoje, né? Como é que está o organismo internacional vê a Venezuela? Como é que estão esses produtos? Existem alguns produtos de investimentos negociados na Venezuela, né? Então a gente vai conseguir entender um pouco mais essa dinâmica, né, dos países, entender um pouco mais essa dinâmica dos produtos, entendendo naturalmente um pouco mais a dinâmica da disciplina, né, a dinâmica da negociação internacional dentro aí dessa aba de investimentos, aba de organizações governamentais e organizações internacionais, entendendo, né, como um todo ali um pouco mais da conjuntura nesse momento que talvez seja um momento mais propício aí a se falar disso. Infelizmente a causa não é boa, mas diante de tudo que está acontecendo torna ainda essa disciplina mais essencial, e boa parte daquilo que vocês vão entender, né, já entenderam hoje, né, que eu já expliquei hoje, vão entender na aula que vem. Boa parte disso está sendo trabalhado, está sendo feito, está sendo discutido hoje, amanhã, depois de amanhã, numa reunião de G20, numa reunião de G7, né? Ou seja, a gente está trabalhando aí com, né, o creme de la creme, podemos dizer aí, né, o suprassumo aí do que está acontecendo na economia nacional e internacional. Tudo aquilo que a gente está falando faz realmente parte do conjunto de instrumentos que está sendo utilizado pelos governantes do mundo inteiro em razão do lockdown, em razão do fechamento, né, de tudo e dos impactos na economia da Covid-19. É isso, agradeço a presença de vocês, vou estopar aqui o vídeo, deixando assim esses 5 minutos finais aí para alguma eventual dúvida que vocês tenham, tá bom? Para ingressar aqui então na segunda-feira que vem, já vou dar a informação para vocês, vale para todas as disciplinas, inclusive. Eu não vou enviar mais nenhum link para vocês pelo e-mail do AVA, tá? O link que vocês têm aí, tanto no WhatsApp de vocês, né, que foi potencialmente enviado aí pela Janaína, tanto lá no AVA, aquele link dá acesso a toda segunda-feira enquanto a gente estiver tendo a aula remotamente, ok? Então você não precisa pegar um link novo, eu não preciso passar nada para vocês, é só você entrar naquele link, que segunda-feira que vem, 8 horas da manhã, ele vai estar ativo ali. Né? A minha aula e a aula de todo mundo já está sendo marcada já assim, né, considerando a eventual repetição semanal, né? Então, no dia que a gente voltar a ter as aulas presenciais, eu vou obviamente cancelar esse evento, porque ficou a aula marcada aí para toda semana, toda segunda-feira, de 8 às 11. É uma atitude mais fácil, né? O Microsoft Teams permite isso, de modo que você não tenha que ficar, né? A gente não tenha que ficar gerando um link novo a cada semana para vocês, beleza? Quem tiver dúvida, pergunta agora aqui no chat de reunião. Eu vou encerrando a gravação aqui. Desejo a todos aí uma semana abençoada, né? Que vocês aí, né, dentro da atual dinâmica aí que a gente está vivendo, né, consigam aí extrair o melhor possível, né, dentro aí da atual situação, né? Aproveitem esse momento atual, um momento que a gente trabalha muito, né? Quem está fazendo home office, alguma coisa, acaba às vezes trabalhando até mais do que trabalhava normalmente, presencialmente, diante das ferramentas, dos instrumentos. A gente sabe do desafio aí
da internet nesses dias também, mas é um momento em que vocês podem estudar mais, é um momento que oportuniza ali essas chances realmente ali de desenvolver mais o intelecto, desenvolver mais conhecimento, né, investindo o tempo de vocês ali em algo qualitativo, né? Então vamos fazer desse infeliz limão aí o máximo que a gente puder fazer de uma limonada, vai ser produtivo realmente para vocês e vai trazer benefícios futuros aí, né? Aqueles que não têm muito domínio aí da tecnologia, é a hora de aprimorar essas ferramentas, porque realmente são ferramentas irreversíveis aí que vão estar no nosso futuro, né? Que já estão no nosso presente e são inevitáveis aí no nosso futuro. Então, um abraço para vocês, vou encerrar a gravação aqui, fico à disposição, né, até às 11 e pouquinho aí para as dúvidas de todos.